Vamos acelerar agora de 0 a 100 na aquicultura. Boa noite, pessoal. Hoje vamos começar mais uma, mais uma live, né? Um tema importantíssimo. Tanto que na sexta-feira vai ser o Dia Mundial da Água, né? Dia 22, e hoje é o Dia Nacional da Aquicultura. Então, assim, a importância da água é um tema muito importante para a nossa atividade, até porque antes de cultivar qualquer tipo de organismo aquático, a gente cultiva a água, né? Há ainda quem diga que a aquicultura é uma atividade de forte impacto ambiental, né? Óbvio, não deixa de ser, mas todos nós temos essa questão de que a gente tem que preservar a água, até porque a água é o meio onde nosso animal, onde nossos animais estão, né? Então, feito esse preâmbulo, vou me apresentar. Meu nome é Luiz Henrique Lins, sou engenheiro de pesca. Hoje, estou como gerente de produção da Lacerda Pescados e sou o dono e proprietário da Aqualis Consultoria. Estou aqui hoje com nossa amiga Dandara. Certo? Dandara, se apresente, querida. Você que tem o nome de princesa, faça, faça as suas devidas vênias. Boa noite, pessoal. Queria agradecer esse convite. Queria agradecer a todo mundo que está presente. Obrigada, Luiz, nosso garoto propaganda aí. Essa live, então, é uma homenagem ao José, né, o caçulinho do Deraldo que acabou de nascer. Então, comemorando o nascimento dele, comemorando o Dia Nacional da Aquicultura e dia 22, que é o Dia Mundial da Água. Agradecendo os nossos patrocinadores, Panorama da Aquicultura, e agora nossos novos parceiros também, que a gente está tendo, né, esse retorno muito legal, esse feedback do pessoal. Então, meu nome é Dandara Alfonso Pereira de Carvalho, eu sou engenheira de aquicultura, atualmente sou executiva de vendas Pet Aqua do grupo MK Sabe e uma das apresentadoras do podcast de 0 a 100 na aquicultura. Lembrando que a aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos, então que pelo menos tem uma fase de vida na água, com o fim de alimentação e nutrição humana. Vou aproveitar também, né, para me apresentar. Tem um áudio realmente dando microfone. A gente vai ter que usar a estratégia de alguém que está desligando o áudio. Tá certo? Sou Deraldo Neto, engenheiro de pesca, formado na UNEB de Paulo Afonso. Eu moro aqui em Valença. Sou um dos apresentadores do podcast, um dos idealistas do nosso podcast. Eu trabalho na área de representação com minha empresa Cultive Plant, né, na parte de biorremediação, na venda de probióticos e biorremediadores para tratamento de água e solo na aquicultura. Tá certo? Estamos aqui para falar de uma coisa tão importante para a gente, não como só o ser humano, como também para a aquicultura. Não existe água, não existe vida sem água para o ser humano, como também não existe atividade da aquicultura sem água, né? Então, é um bem tão vital para o homem como para a nossa atividade, que o quê? Onde qualquer organismo que a gente vai trabalhar na agricultura tem alguma fase nela, entendeu? Seja na parte de nascimento, crescimento ou reprodução, tá entendendo? Então, é um tema que, assim, que eu gosto muito. Eu sou servidor municipal da empresa de água, então há mais de 20 anos eu trabalho com água o tempo todo. Então, a minha vida toda. Então, quando eu fui para a engenharia de pesca, eu tive que trabalhar com água e gostei mais ainda, porque é com isso que eu trabalho a vida toda. Então, assim, é um bem primordial para a gente, é um bem que a gente não vive sem ele. E vou estar abrindo aqui para tanto o Luiz, como o Dandara está pontuando, vocês aí também contribuindo em nossa live, tá legal? Pode ir, Luizinho. Opa, boa noite. Pessoal, peço até desculpas porque hoje tá uma coisa meio atípica, certo? Tava sem Wi-Fi na piscicultura, saí de lá correndo aqui para encontrar algum lugar que tivesse um Wi-Fi um pouquinho legal.
né? Então, vamos dar seguimento aí e falar sobre, pontuar um pouquinho sobre qualidade da água, né? E, obviamente, puxando um pouco sobre o lado da piscicultura, né? Então, assim, como já falei anteriormente, não existe essa coisa da piscicultura ou da aquicultura ser um agente poluidor, né, de forte impacto poluente na água, certo? Até porque se nós tivermos uma água com elevado nitrogênio, fósforo, carbono, né, a gente vai ter uma água extremamente fertilizada que, em última análise, pode viabilizar o cultivo de nossos peixes, seja em viveiro ou até mesmo em grandes reservatórios, né? Eu, aqui em Paulo Afonso, né, trabalhava, na verdade, no município de Glória, no ano de 2017, a gente teve um acidente ambiental muito forte, né? Foi uma das maiores secas de São Francisco, no qual eu mesmo perdi, por conta de qualidade de água, de dia para a noite, 186 toneladas de tilápia. Obviamente até hoje tem as fotos. De vez em quando a gente lembra, né? Até chora ainda, né? Porque foi uma coisa assim, realmente impactante. Então, assim, quando a gente fala em viveiro, certo? Ou tanque, né? Aí depende do tipo de cultivo que o aquicultor faça. A gente fala primeiro em cultivar água. Depois a gente cultiva o que quer que seja, certo? Então, quando você vai ter, por exemplo, a reprodução, ou a recria ou a engorda, você tem que ter uma qualidade de água muito boa, certo? Para que você possa, os animais possam performar o máximo possível. Sem a qualidade de água, que é um dos pilares da agricultura, né? Os outros são genética, nutrição, manejo e sanidade. Tá? Sem a qualidade de água, você não vai ter obtenção de lucro. Que, em última análise, é que todo piscicultor, todo cassinicultor, todo apicultor quer. É lucro. Certo? Às vezes, quando eu converso com o pessoal, né? Fiz até um minicurso, ministrei um minicurso na UFC ano passado, né, e eu disse que, na verdade, a gente não cultiva nem peixe. A gente cultiva o meio de ganhar dinheiro. Né? E, para ganhar dinheiro, a gente tem toda um manejo de cultivo e um dos manejos é o manejo de água. Então, assim, quando a gente tem viveiros, né, ou tanto, tem que se ter um protocolo muito bem feito, muito bem elaborado de controle dos parâmetros físico-químicos. São eles os nitrogenados, né, amônia e nitrito, principalmente. O nitrato não é não é um agente tão tóxico para os peixes, mas dentro dos nitrogenados, principalmente amônia, nitrito, junto a eles o pH, certo? Aferição de temperatura, que em função de pH, temperatura, você tem aumento ou diminuição da toxicidade de amônia. Certo? E aí, junto a isso, né, para a piscicultura não é tão importante, claro que tem uma certa importância, a gente também vê alcalinidade e dureza, mas aí Deraldinho vai poder falar melhor, porque esses parâmetros eles têm um impacto muito maior dentro da cassinicultura, né? Até para poder formação de carapaça dos animais, né? Deraldinho vai poder falar melhor sobre isso. Então, assim, dentro dessa questão de qualidade de água, você tem, óbvio, os parâmetros, os valores ideais, e onde a gente vai fazendo aferições, sejam elas diárias ou semanais, para que a gente possa fazer o controle dessa qualidade de água e, se por algum acaso houver uma não conformidade, a gente entrar com o manejo necessário para a devida correção. Então, um exemplo, eu tenho uma amônia que está alta, tá? O que é que eu posso fazer para diminuir essa amônia? Posso fazer uma troca parcial de água, né? Troca de fundo, não troca de superfície. Né? Desculpa, que há essa diferença. Tem também, né? É importante que se utilize a questão da biorremediação, né? É importantíssima. Cada vez a gente vê que a biorremediação é uma tecnologia que veio para ficar na aquicultura, certo? Nitrito, a mesma coisa, certo? Se houver, por exemplo, uma mudança de pH, não é tão, a gente não vê tantas mudanças bruscas, né? Até porque como a escala logarítmica, se você tiver uma mudança de uma casa,
já pode ter uma mortalidade grande dos peixes, né? Geralmente quando a gente faz controle com carbonatos, né? Controle de dureza, alcalinidade, você dá uma tamponada na água e a alcalinidade, a pH não vai mudar tanto. Ele vai mudar um pouco no ciclo circadiano, que aí seria na questão da fotossíntese, né? Ficar um pouco mais, um pouco menos alcalino em decorrer do CO2 ou do O2. Então, assim, em linhas gerais, né, para a gente falar de piscicultura, peço desculpa de novo que eu ainda estou abaixando a adrenalina aqui. Para a piscicultura, em linhas gerais, são esses os cuidados que a gente deve ter com a qualidade de água, certo? Isso falando em viveiro, em tanque-rede, certo? Ou, desculpa, em viveiro e tanques. Né? Tanque-rede, Dandara vai falar já já. É interessante a gente lembrar da questão da diferença de oxigênio e saturação, né? Porque às vezes o pessoal faz só análise geral de oxigênio e a gente está tendo muito problema por causa dessas altas temperaturas. Então, fala aí mais uma dessa. Isso, Dandara, a gente viu hoje no grupo da comunidade Aqua, né? Que nós participamos, né? De um dos nossos patrocinadores da Aquabit. E o pessoal no Paraná, por conta da elevada temperatura, certo? Você pode colocar, a depender da temperatura, né? Passando aí da casa dos 32, 33 graus, você tem uma diminuição da saturação do nível de oxigênio. Porque o oxigênio não é somente você ver quantos miligramas por litro ele tem dissolvido na água. Tão importante quanto esse parâmetro é a saturação. Porque a saturação nos informa quanto efetivamente daquele oxigênio dissolvido estará disponível para que os peixes façam a respiração. Então, quando a gente tem uma temperatura na casa dos 32 graus, por exemplo, tem que saber que temperatura e solubilidade de oxigênio são inversamente proporcionais. Então, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do oxigênio, menor vai ser também, obviamente, a saturação. Quando a gente tem uma elevada temperatura, vai ter uma diminuição da saturação do oxigênio. Como os peixes são animais pecilotérmicos, né? Isso é, o metabolismo basal deles vai em função da temperatura, então eles vai aumentar o metabolismo. Se você der ração, eles vão comer, vão se alimentar, bater, como a gente chama, que é uma beleza. Mas quando eles forem digerir esta ração, que vai ter uma demanda biológica por oxigênio, esse oxigênio não vai estar lá na água. Logo, a gente vai matar os nossos peixes. Inclusive, teve um outro grupo, até comentei isso no grupo da gente, né, que o camarada teve um problema de oxigenação no tanque dele, né, morreu e ainda botou a culpa na ração. Então, assim, a gente às vezes pode matar os nossos peixes se a gente não tiver um controle de qualidade de água muito bem amarradinho, muito bem feito. E aí a gente tem que ter os cuidados de colocar tudo isso em planilha, certo? Fazer a massa de dados da propriedade, porque inclusive você vai formando, por exemplo, de ano a ano, você vai podendo ter essa oportunidade de dizer, poxa, ano passado, como é que eu estava? Foi a mesma coisa? Não foi? Aí você vai relembrando, poxa, qual foi o protocolo que eu fiz ano passado que deu certo? Ou o que não deu certo, para que eu não repita esse ano, certo? Então, assim... Luiz, essa importância de que antes da gente começar a produção, a gente precisa preparar o nosso ambiente para que a gente consiga manter melhor a qualidade da nossa água. Por exemplo, um viveiro escavado. Eu amo um viveiro escavado, né? O contato água e solo enriquece muito a produção, por uma troca ali própria do ambiente, por você conseguir manter melhor a temperatura da água ao longo do dia, né? Não ter uma oscilação tão grande, por exemplo, que é o que acontece, por exemplo, em viveiros de alvenaria, né, de concreto. A gente tem uma oscilação de temperatura maior, então isso acaba trazendo alguns riscos maiores. Então é importante a gente saber
que dependendo do nosso sistema de cultivo, a gente vai ter que analisar a nossa água de forma pontual também. Né? Por exemplo, um viveiro escavado, você ter uma renovação de água, você cuidar da questão do preparo do solo desse viveiro, né? Para você manter esse sistema tampão ali entre alcalinidade e dureza, para que a gente consiga estabilizar o nosso pH. Num sistema de recirculação, né? Até eu brinco com o pessoal, que o pessoal vai lá na casa do vizinho e vê um sistema que ele usa 1 metro cúbico de mídia. Mas daí ele vê na internet que ele pode usar brita como mídia. E daí ele vai lá e faz o projeto dele com 1 metro cúbico, mas daí ele usa brita. E não, gente. Sistemas de recirculação vai dar certo ou não, dependendo do coração, que é o teu filtro, principalmente a parte biológica. Então, se você não seguir uma sequência lógica ali na formação do seu filtro, um dimensionamento correto, você não vai ter sucesso na sua produção. E não é porque o sistema elevado não dá certo, o sistema raso não dá certo. Não, é que você tem que fazer projeto com pessoas confiáveis, que vão realmente saber dimensionar a capacidade do teu sistema. Então, qualidade de água em sistema de recirculação. Não adianta você só circular a água e não ter nada para oxigenar. Só a circulação não gera oxigênio suficiente para você estar ali cultivando seus animais, ainda mais na densidade em que é prometido o sistema de recirculação. Se você não tiver um controle, né, uma retirada dos seus sólidos, se você não tiver uma biologia suficiente, você não vai ter esse controle de qualidade de água. E hoje nós temos biorremediadores. Pode falar, Luiz. E só interrompendo rapidinho, só para não esquecer, que a gente já está terminando a formatação de uma cartilhazinha para controle de qualidade de água, que a gente vai disponibilizar a arte aí no nosso Instagram. Dessa parte aí de recirculação, lógico, hoje você utilizar um bom biorremediador é essencial, mas não pode ser mantido única e exclusivamente por isso, porque senão o custo não vai fechar. O biorremediador é um melhorador de desempenho ali para o teu sistema de cultivo. Mas você não pode, não, eu não vou ter um filtro, eu vou trabalhar só com biorremediação. Então você vai ter que ter muita troca de água, né? E se você tem muita troca de água, então bota escavado, né? Eu acho que questão de qualidade de água, de dimensionamento, é uma relação principalmente de projetos, né? Já vi. E outra coisa, Dandara, deixa eu interromper de novo. Em viveiro, tão importante quanto você fazer a aferição é saber onde você fazer a captação da água para aferir. Certo? Não adianta eu captar essa água. Vou medir a amônia. Beleza, o cara pega a água na entrada. Não fez nada. Não fez nada. Também é importante falar que já conheci pessoas que tinham propriedade próxima a córregos, né, a rios, e eles fizeram os tanques e estavam captando a água deste rio. Só que a água já vinha contaminada. Então, o que eles gastavam em tentar corrigir esta água acabou se tornando inviável. Então, tudo na piscicultura começa do projeto. Então, você tem que saber a qualidade da água que você tem, para saber qual é o melhor projeto que você vai trabalhar e qual é o melhor manejo que você vai ter para manter a qualidade da sua água, para você ter uma boa safra, né? Uma produção lucrativa, né? Porque ninguém trabalha por hobby, né? Todo mundo tem uma produção visando lucro. Então, esses detalhes antes de manejo, né, de projeto, é muito importante para a gente conseguir manter uma qualidade de água. Perfeito. E por falar em qualidade de água, Deraldinho, qual é o sorteio que a gente vai fazer? Então, não hoje, mas foi até antes de você chegar, a gente tem. Alguém de vocês vai ter que ligar aí que eu estou vendo retorno.
Aí o que acontece? Você, Luizinho, antes de você chegar, eu falei aqui com a turma que tinha uns sorteios e que o professor Augusto do grupo da Trata Águas tinha falado com você hoje, disponibilizando 3 análises de água para ser sorteado. E eu disse a ele, pelo momento que eu estava hoje, que é o nascimento do meu filho, a gente ia fazer isso, porque tem que fazer uma arte, tem que preparar. Não teria só isso, a partir de segunda a gente vai estar postando isso para fazer o sorteio. Temos também a questão da parceria com a Aquabit, que eles disponibilizaram o software de gestão, né? É um software, disponibilizou o software para a gente estar sorteando, então as assinaturas de pelo menos de 3 meses para estar fazendo um teste, e também brindes da Aquabit, né? Porque vai ter tanto software para quem é profissional, como brinde para quem não é profissional, que não vai ter condições de estar usando e testando o software. E também temos assinatura digital da Panorama também. Então, a gente está num processo de organização disso para fazer os sorteios. Então, tenha certeza, pessoal, que a gente vai fazer para o professor Augusto Tata Águas, o pessoal da Aquabit e Comunidade Água, porque a Comunidade Água e a Aquabit estão nos apoiando. Né? A gente fechou, tinha feito uma reunião e fizemos hoje, tivemos um retorno dele batendo martelo em relação a isso. Só estamos ajustando como a gente vai fazer a questão do sorteio, algumas coisas que a gente precisa. E a Panorama, que é a nossa parceira desde novembro, que a gente fechou na Panacan, nosso patrocinador Master, que acreditou e acredita no nosso potencial de estar fazendo aí. Aí eu quero pegar o gancho da questão de qualidade de água. Na questão de controle de qualidade de água, você tem a questão de nutrientes e também de oxigênio. O Luiz falou muito bem a questão de oxigênio. Lembre-se que na agricultura a gente cultiva água, não cultiva animal, a gente cultiva água. O organismo aquático é o único animal que tem uma dependência, sabe, 100% de oxigênio, vamos assim dizer. Por quê? O ambiente dele, sem oxigênio, ele não vive. E os outros são todos animais terrestres. Então, o que os animais terrestres fazem? Mesmo com pouco oxigênio, conseguem sobreviver, dependendo da espécie e o local. Né? Ou até a qualidade do ar que a gente respira também limita isso. Mas no ambiente aquático, se não tiver oxigênio, os animais praticamente todos morrem. Tem a tilápia que resiste aqui, um tempo ali, há um nível alto de estresse, mas os animais não conseguem resistir sem oxigênio. E como o Luiz falou aí, bem falado, questão de uma coisa é nível de oxigênio, a questão é saturação. Aí, fazendo paralelo a isso, vocês lembram, você subir numa montanha, né? Lembra do jogo quando vai Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santa Cruz, né? De Luiz, o esporte, e aí vai fazer o quê? Jogar na Bolívia, nos Andes, aquela questão de lá, o quê? Muito alto, tem pouco oxigênio, não é isso? A saturação de oxigênio é pouca na altura, na altitude. Então, os jogadores precisam ir antes para se adaptar ao organismo para conseguir jogar. No ambiente aquático é a mesma coisa. Você tem uma elevação de temperatura, você tem menor saturação de oxigênio. Aí eu vou voltar para minha sardinha, vamos assim dizer, né? A parte minha de controle de qualidade, trabalho com biorremediação, na parte de carcinicultura, trabalho com parte de piscicultura, mas a parte de carcinicultura é a que 95% que eu atendo aqui na região do Baixo Sul da Bahia. A gente tem o quê? pH, temperatura, amônia, nitrito, nitrato, dureza, alcalinidade. Então, alguns fatores são importantes para o cultivo. Mas aí você tem que entender, é importante para quem? Você está quando vai trabalhar com probiótico e remediador, você trabalha com bactéria. Então, tem alguns parâmetros que são fundamentais para as bactérias. Então, naquele ambiente, você precisa ter um nível de pH, por exemplo. A bactéria trabalha muito bem no potencial dela 100%, de 7 a 7,5. Fora disso, ela já não trabalha no seu 100%. Então, você precisa ter um mínimo de alcalinidade, que é o teor de cálcio no ambiente. Para quê? Porque as bactérias precisam de cálcio, precisam de dureza. Ninguém acredita, mas ninguém normalmente não mede, mas na piscicultura você precisa ter no mínimo de 40 de dureza. E esse mínimo de dureza é para quê? É para o peixe? Não. É para que ocorram os ciclos de degradação da matéria orgânica no ambiente, os ciclos de nitrogênio, né? Da amônia, nitrito e nitrato. Então você precisa do mínimo de dureza. E normalmente o pessoal da piscicultura não mede a dureza. Mas já a turma da carcinicultura mede. Então, a gente tem, por exemplo, Luizinho, pode falar. Geralmente para tilápia, valores acima de 30, 40, né, já são suficientes. Então, geralmente, naturalmente, você tem esses valores nas águas de cultivo. Né? Já o camarão, não. Né? Como precisa de uma água mais dura, geralmente águas mais duras são águas mais salinas. Né? Às vezes, para a silvicultura
em salinidade mais baixa, você precisa fazer o cálculo da correção do equilíbrio iônico, né? Para isso até tem a questão do professor Augusto, né? Que ele faz justamente essa análise. Então, assim, por isso que na carcinicultura tem essa preocupação muito maior com a questão de dureza e alcalinidade do que na piscicultura. Então, Luiz tocou num ponto. Na carcinicultura, normalmente, principalmente a turma que faz superintensiva, a turma de bioflux, simbiótico, faz análise de água para fazer a correção do perfil iônico da água. Para quê? Para que ela esteja bem próxima da água do mar. Então, os animais marinhos, a gente precisa, no confinamento, vamos assim, na criação, né? Na hora que você vai criar o camarão e o peixe ali, você, principalmente o camarão, você precisa reproduzir ou tentar reproduzir o mais próximo da água do mar. Mas é o quê? As proporções de sais que tem. Tá entendendo? Então, o camarão precisa disso. É tanto que tem água, por exemplo, na região da Paraíba, que o pessoal consegue produzir muito bem camarão com a baixa salinidade. Por quê? Porque a proporção de sais que tem na água é muito próxima que tem na água do mar, lá da origem, né, da água do Pacífico do Banamei, para ele poder conseguir produzir. Aí, quando a gente fala de carcinicultura de água doce, o gigante da Malásia já é diferente. O gigante da Malásia já puxa mais para os parâmetros que a tilápia tem. Que é aí que acontece, tanto que dá para fazer o policultivo. Só que vem uma questão. Quando você vai fazer o policultivo, você precisa fazer correção de quê? De alcalinidade. Você precisa de 80 a 100 no mínimo. Tem gente que trabalha com carcinicultura marinha com 400, 600 de alcalinidade. Mas normalmente o pessoal fica entre 80 e 120 de alcalinidade para manter isso aí. Mas tem alguns estudos indicando que precisa ser mais elevado. Já na de água doce, você trabalha muito próximo, uma dureza boa, uma alcalinidade boa, fora os parâmetros obrigatórios, pessoal, que é controle de pH, de temperatura, que depende muito, por exemplo, nessas ondas de calor que tá muito quente, então você tem que ter um cuidado na hora da alimentação. Como o Luiz falou aí, em alguns grupos a gente teve relatos de mortalidade por um vacilo do produtor, que é um vacilo. O produtor acaba não fazendo análise da água, não observa o comportamento do animal, e aí você não... Uma simples temperatura, porque você tem uma faixa ideal de temperatura, para alimentação você botar 100%. Aí Luizinho pode falar muito bem disso, que o Luizinho trabalhou na Aquavita, e aí pode dizer... Fala aí, Luizinho, um pouquinho sobre essa questão da temperatura e a relação da alimentação. Vamos lá. Eu até já falei um pouquinho sobre isso, né? Porque oxigênio e temperatura, né, são inversamente proporcionais. Aumentou a temperatura, vai baixar a saturação. Tá? Então, baixou a saturação, baixou também a quantidade de miligramas por litro na solubilidade. Quando eu alimentar os meus animais, eles vão ter uma demanda biológica por oxigênio para fazer a digestão. Se não tivesse oxigênio na água, esses animais vão morrer. Então, geralmente assim, na piscicultura mesmo, a gente tem um protocolo. Passou de 32 graus, não se arraçoa. Certo? Não se arraçoa. A não ser que você tenha segurança de que você vai ter uma solubilidade, oxigênio mais do que 4 miligramas por litro, uma saturação maior do que 60% a 70%. Né? Aí você pode. Mas fora isso, é melhor não arraçoar. É melhor que o peixe fique ali, perca 1, 2 refeições, do que ele morra. Então, pessoal, aí você pega, por exemplo, o Luiz falando essa questão, piscicultura basicamente aí, viveiro escavado, né? Isso é o Luiz, viveiro tranquilonada com a questão de intensificação. Aí eu vou pedir a Dandara para falar um pouquinho de que tanque-rede e reservatórios. Como é que seria esse comparativo para vocês sentirem a diferença? Fala, Dandara, um pouquinho sobre isso. Quando a gente trabalha em ambientes abertos, a gente perde um pouco o controle de certas coisas, né? Desde a parte de sanidade e também a questão dos parâmetros, né? O Alexandre que está nos assistindo aí, trabalha numa piscicultura maravilhosa no Paraná. E se ele quiser ir fazer a sua contribuição também, Alexandre, fica à vontade. Mas quando a gente trabalha em questão de reservatórios, o que a gente precisa cuidar é o manejo que a gente vai fazer com esses animais de acordo com o que a água está nos oferecendo, né? Com o que o ambiente está nos oferecendo. A gente não vai manejar um peixe, vacinar um peixe numa temperatura muito alta, num oxigênio muito baixo, né? A gente
nunca vai fazer uma despesca de um peixe que está no meio de uma água com off flavor, né? Que está num bloom de microalgas. Então, tem alguns detalhes que a gente tem que observar do nosso ambiente para que a gente possa nos programar, né? Então, a questão do trato, né? Como o Luiz comentou, a temperatura e a saturação. Então, nos reservatórios, o pessoal tem alguns pontos de análise ali que eles fazem diariamente, e ao longo do dia também, né? São várias análises que eles conseguem ver qual o melhor horário e se vai ser alimentado o animal ou não. Então, eles têm toda uma programação. Tem algumas pisciculturas que eu já visitei que eles fazem manejo nesses períodos praticamente na madrugada, né? O pessoal começa muito mais cedo a fazer os manejos para evitar justamente esses períodos mais críticos ao longo do dia. Então, quando você trabalha num ambiente aberto, você não tem alguns controles, né? Mas a gente pode corrigir, de certa forma, com os manejos adequados para a produção. Eu voltei agora para o campo, né? Agora no finalzinho de fevereiro, né? Como eu falei, estou como gerente de produção da Lacerda Pescados. Até João Vitor está aqui assistindo a gente, proprietário. E uma das coisas que eu mudei no protocolo é que a gente está racionando somente pela manhã, certo? Porque eu estou notando que quando chega, por exemplo, 2h da tarde, a temperatura da água já está a 31 graus. Então, assim, é melhor trazer esses racionamentos todos da parte da manhã, certo? Para que na parte da tarde, quando essa água esquentar demais, né, tiver com a temperatura mais alta, 31, às vezes 32 graus, principalmente nesse primeiro metro de profundidade, que é onde os peixes ficam confinados, tá? Ele já não tem tanta ração no seu trato digestório. Então, assim, ele vai aproveitar a ração, ele vai continuar ganhando peso, mas não vai vir a falecer por conta de, entre aspas, falta de oxigênio. Assim, e também, o Bruno, que já foi nosso entrevistado, né, ele já fez manejos aqui em Paulo Afonso, onde começava a ser arraçoado às 5 da manhã. Certo? Arraçoava 5, 7, 10 horas já tinha acabado o trato. Entendeu? Então, assim, como Dandara muito bem falou, a gente pode se adaptar, tá? Para que o animal não perca desempenho zootécnico e que a gente fuja dessa questão como não tem controle, né? Do ambiente, digamos assim, mais hostil, né? E o grande Edson Miguel aí está sempre com a gente. Boa noite, Edson. Lembrando, eu acho que essa questão, quando a gente fala de controle de qualidade de água, eu acho que puxa uma questão que estava em alta recentemente, né? Porque uma blogueira. Oi, estão me ouvindo? Gente, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Dandara. Ouvindo sim. Não estou mais vendo vocês, mas enfim, seguimos. Recentemente saiu um vídeo de uma blogueira falando mal da tilápia, né, da alimentação, da nutrição da tilápia. E uma das questões que ela tocou foi a questão da qualidade da água, né? Hoje, a gente tem um controle praticamente que total, né? Porque por mais que sejam em reservatórios, a gente faz essa análise de água. E lá ela incentiva o consumo de peixes de pesca, né? De alto mar. Só que é um grande problema nisso, porque infelizmente hoje a gente tem contaminação por metal pesado, hoje a gente tem contaminação por parasitas, e quando a gente tem animais de cultivo, de produção, a gente tem todo um processo, um monitoramento desde o nascimento do animal até o abate. E isso nos dá segurança alimentar, né? Isso dá uma qualidade para o nosso produto também. Então, pessoal, a gente está fazendo um bate-bola para vocês terem noção de acordo com o ambiente. E aí a gente tem um vetor
né, de questão de qualidade de água, a gente também tem o seguinte, lá no camarão, a gente tem a questão, quanto mais quente aqui, é melhor. Né? Por exemplo, aqui na minha região, a produção de camarão é grande. O maior produtor de camarão aqui na Bahia, que é a Maricultura, eles têm mais de 1.000 hectares de lâmina d'água. E a alta temperatura aqui na região de Salinas está dando um surto de NHP na região lá, não só na Maricultura, como outros viveiros também, porque a salinidade estava muito alta, em torno de 45. E aí, conversando com o pessoal lá, disse, não, Dela, vai começar a chuva aí, dá uma diminuída, vai para 40, a gente começa a melhorar essa questão de controlar o surto de NHP. Por que eu puxei isso? Porque a temperatura, ela, para a carcinicultura, e tanto para a tilápia, que a gente está falando aqui, são os dois pilares hoje da agricultura nacional, junto com o tambaqui, que está chegando forte, a temperatura é primordial. Se você tem muita temperatura mais elevada, a gente tem uns surtos de NIM, que normalmente surgia com 34. Hoje está surgindo um surto de NIM com 32. Se esfria muito, a gente tem mancha branca que tinha parado, mas voltou a surgir no sul do país. Aí se esfria muito para tilápia, você tem várias doenças que surgem aí, que é a questão de a base de doenças de bactéria, que vai surgindo. Então, já vou, Luiz. E aí o que acontece? Você tem a questão da temperatura, que ninguém dá tanta atenção, vamos assim dizer, que a gente normalmente olha para a questão de alimentação, mas também tem a questão da sanidade, que é a questão das doenças que surgem através da temperatura, dessa mudança brusca de temperatura. Vá, Luiz. Lembrando, Daraldinho, o pessoal da carcinicultura, muita gente tem colocado as estufas, né? Mas aí, quando não dá mancha branca, né, também ataca, né, o víbrio, né? A temperatura aumentou demais, o víbrio chega junto. Então, ainda tem um víbrio, que é uma doença invisível, entre aspas, que a turma não observa muito, que acaba não pegando direito. Que eles acham sempre outra coisa, mas quando eu estava no mestrado, lendo alguns materiais e conversando com alguns profissionais, e principalmente a turma de lavicultura aqui, de Valença, eles disseram, a maioria das doenças tem entrado a partir do vidro. O áudio, viu, Luiz? Aí o que acontece? O vidro entra, enfraquecendo o camarão, e aí outra doença que é mais forte, ela se instala muito mais fácil. Tá entendendo? Tem um áudio retornando aí. E aí o que acontece? O víbrio, você acaba não identificando a doença, né? Tem a turma de camarão assistindo, não percebe o que você está com víbrio, se não está. Eu já percebi víbrio em um produtor aqui em Valença, que eu fui e ele disse, não, tá tranquilo, o animal tá bem, não tem. E eu estava procurando a doença, que eu queria pegar a doença, o camarão, para levar para o laboratório, para isolar. E aí tem alguns sinais de víbrio. E aí eu peguei alguns camarões que a gente foi tarrafando, e aí eu fui mostrando ele aqui, ó. Você disse que não, o camarão tá bonito, mas tinha víbrio. Uma da questão era na antena, que ela fica um pouco áspera, e a cauda, né, na ponta do telso, ele fica esverdeado, porque ele fica um verde fluorescente, entendeu? Que aí você vê claramente isso. Eu já fiz alguma postagem sobre isso, eu tenho umas fotos, a gente pode até estar postando para vocês darem uma olhada, mas tem alguma coisa na internet também sobre isso. Olha, olha o que o Matheus posta aqui. Muitos produtores têm a sonda multiparâmetro que mede também temperatura, só que o pessoal não liga que é importante para a sanidade. É isso aí. Tá entendendo? Você tem lá, mas o pessoal não liga para estar observando a temperatura. Tá entendendo? Então você precisa medir, medir e anotar. O pessoal tem a mania de medir e não anota, pessoal. Se você não anota, você não tem um parâmetro para saber se ela está subindo ou não. Tá entendendo? Pode falar, Luiz. Aquela questão que eu falei, Deraldo, de você formar a massa de dados do teu empreendimento. Para você saber tudo que vai ocorrendo durante o passar dos anos. É mesmo. Isso é o que marca. A gente tem mais de um turno, né? Daí o funcionário da manhã tira os parâmetros da manhã, mas daí chegou da tarde e não sabe como é que isso se deu ao longo do dia, né? Então, essa questão de anotar também, até para tomar as decisões diárias da fazenda. Uma coisa que a gente não falou
foi a questão da transparência da água, né? Que uma água muito carregada é extremamente perigosa. Né? Uma água muito verde tem que tomar cuidado. Então, e uma água muito transparente também é pobre em nutriente para o animal. Então, a relação transparência da água também é importante a gente trabalhar. Olha o que o Aquamark chama a atenção aí, Luizinho. A galera pensa muito das doenças em si, e sim pensando em QNI ou NHB, mas geralmente é vibriose. E ele fala um pouco abaixo também, pois um dos primeiros grupos que atacam são os víbrios e os vírus posteriormente. Então, assim, a pessoa não tem noção disso. Matheus também fala da questão de estar tabulando esses dados para estar prevendo questão de doença, tá entendendo? Porque você vê a projeção dos números, dos parâmetros, e você consegue tomar uma atitude para prever alguma questão que vem ali na frente. Vai, Luiz. Essa questão da transparência, né? Eu tive junto com meu amigo Ricardo, lá no Ceará, aliás, no Rio Grande do Norte, para falar a verdade, né? Eu estava na Aquavita ainda, a gente fez uma visita na Itaueira, e lá o sistema de controle de cultivo deles, eles anotam, eles têm uma palheta de cor de transparência de água. E eles anotam, ciclo a ciclo, né, diariamente, a cor da água. Certo? E aí eles têm as paletinhas, desde totalmente transparente até aquele verde amarronzado. Então, assim, foi a primeira vez que eu vi alguém se preocupar com esse tipo de cor, que geralmente se preocupa com o número, né? Quantos centímetros está de transparência? Geralmente a preocupação é essa. Quando a cor também como a Dandara falou, é importantíssimo, né? Porque aí a gente tem uma noção de quais são os grupos de microalgas que a gente tem ali naquele nosso ambiente de cultivo. Ou até mesmo quando a gente tem aquela água barrenta, que é muita argila em suspensão. Eu já vi produtor perder peixe porque tinha tanta argila em suspensão que tapou as brânquias e o animal não conseguia fazer essa troca, essa respiração. Então, por isso que é importante a gente ter um controle de cor. Ah, minha água não está verde, minha água está marronzinha. Mas por que a sua água está marrom? Né? A gente tem que ter essa noção também da questão da cor da água, né? Ah, mas é aquela, eu até brinco, né? Que o pessoal fala, ah, a grama do vizinho tá mais verde. Deixa a grama do vizinho lá. A gente pode ter 10 tanques dentro de uma piscicultura, um do lado do outro, e cada um vai ter uma cor diferente, um parâmetro de água diferente, mesmo sendo o mesmo solo, o mesmo peixe e a mesma água. Eu lembrei do negócio, a Dandara falou isso aí, lembrei logo. Fiz um estágio na Rural e a gente tinha 2 baterias com 6 tanques cada. 6 viveiros, na verdade. Certo? E tinham 2 viveiros que eles se comportavam completamente diferente dos outros. Completamente diferente. Então, óbvio, a interação água-solo daqueles 2 viveiros em si, certo? Fazia com que tudo fosse diferente. Né? A gente podia fazer o de 15 dias, fazer o nictemeral, né? E para quem não sabe, a gente passa 24 horas, né, fazendo aferições de 2 em 2 horas ou de hora em hora, todos os parâmetros físico-químicos da água, né, para fazer o ciclo, né, fechar o ciclo de como se comporta o ciclo desses parâmetros no viveiros. Então, esses 2 especificamente eram completamente diferentes, certo? A gente tinha 10 tanques que se comportavam basicamente iguais e 2 tanques que era diferente de todo mundo. Até cor da água, tudo. Aí Dandara falou, já me veio logo à mente. Esse é o perigo de a gente olhar um sistema na internet ou tirar a dúvida com o vizinho e não contratar realmente um técnico, né? Porque não é porque deu certo para uma pessoa que vai dar para todo mundo.
E não é porque em um tanque se comportou assim que em todos os outros tanques vai se comportar. Eu já fui em piscicultura que o cara media os parâmetros só do primeiro tanque dele, não tirava dos outros. Então, assim, ele achava que porque estava dentro da mesma propriedade, todos os tanques se comportariam igual. Então, tem alguns perigos aí dentro da piscicultura que a gente precisa estar atento, né? Então, pessoal, quando Dandara e Luiz falam aí questão de cor, eu vejo muito uma coisa que Kubica falava muito, tem um material, um gráficozinho dele que eu sempre uso, sempre quando eu vou nas minhas palestras, assim, eu levo, questão da transparência da água. E aí já ouvi algumas pessoas na internet falando, mas sempre tem, e assim, aí a gente pega lá, dá uma retornada lá um pouquinho nos primórdios, vamos assim, da piscicultura, que o pessoal não observa muito. Transparência. A transparência boa é em torno de 40 centímetros. Um pouco para cima, um pouco para baixo. Mas se você pegar a transparência e conseguir manter no viveiro escavado, né, principalmente viveiro escavado, a transparência em torno de 40, você vai perceber que os parâmetros vão estar tudo equilibrado. Então, a turma, que tem a turma da antiga, e tem uns caras que já põem isso mais na frente, que percebe essa ligação, percebe isso, e eles conseguem manter uma transparência em torno de 40 centímetros, eles percebem que a água mantém sempre transparente bem, que o animal vai bem, e quando ele perde, e ele vai controlando, seja fertilizando, seja renovando, mas a transparência é um parâmetro fundamental, que você precisa só de um disco de seque que você faz, um prato branco que você faz, uma pintura dos lados, balão, e é uma coisa que você faz em casa. Eu aqui estava, quando eu estava cedido aqui, na prefeitura, eu ensinava muito isso na zona rural aqui de Valença, na área de extensão, ensinava a fazer o disco de SEC e monitorar através do disco de SEC, que às vezes o pessoal da zona rural não tem realmente condição de estar fazendo, comprando os equipamentos para fazer análise, e acaba aquele cultivo é só para subsistência, mas uma dica com a questão da transparência faz com que ele consiga levar um cultivo bem equilibrado, sem ter surpresa, só fazer a questão da transparência. Vai bater sempre, 100%? Não vai. Só um momento, Davi. Não vai. Por quê? Porque a gente tem oscilação de temperatura, chuva, tudo isso. Mas a transparência, quando você consegue manter nessa faixa, você consegue tá levando bem contigo. Pode falar, Davi. Tem um truque quando a gente não tem disco de SEC, que esse é, assim, ó, todo mundo, quase todo mundo tem. Você usa o seu braço, você estica a sua mão e você coloca o seu braço. Você tem que ver até pelo menos a linha do cotovelo. A sua mão nítida. Então a sua mão vira um disco de Uma alternativa. Realmente, quem não tem braço tá lascado. Mas também não pode usar nem de SEC, né? Então, o disco de SEC, pessoal, é extremamente fácil. Deve ter algum produtor aí que você pega e faz pega um cordão, uma corda, você faz a cada 5 centímetros, você amarra, dá um nozinho, se você não tiver como botar uma fita. Mas a cada centímetro você faz um nozinho e coloca. E aí bota o disco de SEC com um peso, você consegue fazer isso super fácil. Na internet tem várias formas de fazer. E aí, quem tiver interesse, qualquer coisa, a gente está aqui, a gente pode estar auxiliando você, está fazendo isso. Fale, Luiz. Olha o que Renan colocou aí, Deraldinho. Ele falou, acho que em cima do que você estava falando, que ele enfrenta muito disso no Tocantins, de não medir os parâmetros, quando não faz só é de um também. Depois só vem com nos procurar quando está morrendo os peixes. Ah, isso é normal. Isso é normal. Ah, morreu. O Luiz falou aí do grupo, eu não estava, mas o Luiz mandou para a gente estar conversando sobre isso, para a gente estar tratando na live. A água estava limpinha. Aí uma das pessoas que estava no grupo perguntou em um áudio, você fez a análise dos parâmetros para ver? Estava limpinha, mas como é que você mediu os parâmetros? Como é que você pode dizer que ela estava limpinha, o que foi que causou? Você não pode dizer que foi a ração. Pode ter sido alguma outra coisa, que normalmente é outra coisa, ocupa a ração, ocupa a pós-larva ou a levina, quando tem alguma mortalidade. Entendeu? É muito complicado. Sempre tem que botar. O pessoal esquece que o manejo é a parte principal. Eu sempre falo que o cara mais importante em qualquer cultivo é o raçoador. É o cara que pode levantar o produtor ou pode derrubar. Porque o cara pode simplesmente jogar uma cuia
como ele pode jogar o saco todo de ração. Ou seja, uma cuia que não dá nutrição o suficiente, ou joga o saco de ração, desperdiçando e joga o dinheiro fora. Então, assim, e ele é o cara que menos ganha, é o cara que menos é respeitado dentro do cultivo, da agricultura. Eu sempre falava isso para os clientes que eu frequentava. Eu disse, olha, o cara mais importante aqui é o arraçador. É o cara que pode lhe ajudar a ganhar dinheiro ou pode lhe derrubar. E se o patrão faz alguma coisa e o arraçador, né, o funcionário dele fica meio de banda que não está gostando de alguma coisa, ele vai se ganhar. Pega, jogar o saco de ração. Ah, não tem que botar? Bota. Ele bota todo de uma vez. Quer um saco com dinheiro, ele bota todo de uma vez. Vai dinheiro. Como é que o patrão vai saber que ele perdeu a ração? Só lá na frente, quando vem a bomba. Tá entendendo? Deixa eu ver aqui se a gente tem aqui outro ponto, né? Eu acho que deu para fechar. O pessoal ficou com alguma dúvida sobre a questão de qualidade de água. O Luiz Dandara tem mais alguma coisa para estar falando sobre qualidade de água? Se tiver, vamos falar. Outra coisa que eu queria falar, antes de a gente mudar, biomediador e probiótico não faz milagre. Ele é uma das ferramentas que nós temos no manejo para ajudar. A gente vai trazer gente para estar falando sobre isso, como já falou sobre biotecnologia, mas deixar claro para quem vê aqui ou quem vai estar vendo, que probiótico e biomediador é de acordo com a função. Quando você usa na ração, probiótico é probiótico. Quando você pega o probiótico e usa para tratar água ou solo, ele vira biorremediador. As bactérias normalmente são as mesmas, tem as variações das bactérias, por exemplo, as subtíreas tem variações. Então, uma vai servir para isso, vai servir para outra, ou vai para o intestino. Tem bactérias que são específicas para o intestino, tem outras bactérias que são para degradar a matéria orgânica. Então, você tem que ter esse cuidado na hora de usar. Todo probiótico é bom, mas vai depender da forma que você vai usar. Eu já cheguei em propriedade de eu ter que corrigir e virar para o produtor e dizer, esse probiótico é bom, mas a função que é dele não é para isso. Ele é para usar na ração, não é para usar na água. O probiótico, quando você usa na ração, ele acaba tendo efeito na água. E o pessoal acha que ele é bom para usar na água. Não, ele tem efeito porque ele vai soltando da ração, quando você vai usar, o animal excreta, vai estar lá, vai fazer efeito. Mas ele não foi desenvolvido para isso. Então, você tem que olhar, quando você vai olhar algum produto, ele foi desenvolvido com qual função? Então, aquela função eu tenho que usar ele. Ele quebra um galho em outra? Quebra. Mas a função dele principal é para um. Tá certo? Eu acho que com esse gancho a gente vai puxar, falar um pouco sobre segurança alimentar. Tá entendendo? Na questão da agricultura. Luizinho, puxa aí. Quando a gente fala em segurança alimentar, a gente fala literalmente de alimentar a população, certo? E óbvio, quem é agricultor, ele vai alimentar a população e vai ganhar dinheiro com isso também. Eu sempre falo isso, né? A gente aqui não é padre franciscano para dar peixe de graça. Então, assim, como vai ser dada essa segurança alimentar, certo? Com produção de peixe. Como a gente vai produzir peixe? Respeitando todos os pilares da agricultura, certo? E um desses pilares é a qualidade de água. Não adianta nada, por exemplo, eu ter a melhor genética, a melhor nutrição, fazer um manejo de seleções espetacular, se eu renegar a qualidade de água para um segundo plano. Nenhum desses outros pilares vai conseguir fazer a performance da maneira correta. E a partir disso eu vou ter prejuízos dentro da minha piscicultura, da minha cassinicultura, e não vou ter biomassa suficiente para fazer as minhas vendas, né? E, obviamente, a partir das vendas, né, você tem a biomassa para ofertar à população essa proteína, essa carne, certo? Que é de altíssima qualidade. E pegando aqui também aquele ganchinho que o Dandara falou, né? Independente daquela senhora, né? Que eu queria falar mesmo, meu jurídico tá aqui. Posso? Não, posso não. Meu jurídico tá aqui do lado, disse que não posso, né? E assim, o que ela falou, atrocidade em cima de atrocidade, né? Mas assim, nós sim, da aquicultura, temos um controle sanitário, um controle de manejo imenso para ofertar qualidade nos nossos produtos, né? E como eu também já falei naquela última mesa redonda nossa, até a pesca oceânica mesmo, certo? Você tem a pesca de atuns e afins, no próprio barco, né? O observador de bordo, ele faz
com a cânula, né? Coloca ali na carne do atum. E dali ele coloca se aquele peixe vai ser para importação, para exportação, ou mercado interno, certo? Às vezes se vai ser até para a indústria, para fazer aquela questão do ralado, né? O peixe ralado. Enfim, e no próprio barco também, né? Face ao congelamento do peixe, né? Coloca-se um pano, então assim, há vários controles, né? Cada um, obviamente, tendo o seu a sua particularidade, a sua especificidade para ofertar essa proteína. E ofertando essa proteína é auxiliar, né, junto com todos os outros, digamos, todos os outros parceiros, né, da agropecuária, ofertar essa segurança alimentar para que as pessoas tenham cada vez mais proteína ou vegetais de qualidade na mesa do cidadão. Dandara. Lembrando que, justamente pelo crescimento da aquicultura, da produção de pescado, é que hoje a gente tem um controle tão rigoroso, principalmente dentro dos nossos frigoríficos, né? Então, essa senhora que fez esse vídeo, ela fala da questão do uso de antibióticos. Hoje, qualquer produção animal tem. Sim, acontece em algumas pessoas que usam de forma incorreta? Sim, acontece. Mas isso são coisas muito isoladas, são situações muito isoladas. Hoje a gente tem alguns antibióticos que são, sim, liberados para a produção, né, de organismos aquáticos. E hoje a gente tem um prazo de carência que é exigido pelo Ministério, né, por todo o pessoal que faz esse controle de qualidade aí nos frigoríficos. Então, a gente tem os abates, hoje em dia não se fala mais humanizado, né, mas os abates conscientes aí, que a gente hoje em dia não usa mais nem o gelo, né, é a eletronarcose. Então, hoje a gente tem desenvolvimento, hoje a gente tem tecnologia, nós temos hoje produtos também que eu amo trabalhar, que é a minha área, que são os aditivos mais naturais, como os ácidos orgânicos, como os óleos essenciais, né, as enzimas, os sais biliares, são produtos realmente melhoradores de desempenho que não vão agredir nem o animal, nem o ambiente, muito menos quem está consumindo isso. Então, eu acho que a gente não pode considerar e nem comparar a piscicultura de 1980 para a piscicultura que a gente tem agora. E essa senhora, como diz Luiz, é uma pessoa desinformada, né? Queria, inclusive, se esse vídeo um dia chegar até ela, convidar ela para rodar uma piscicultura comigo e um abate, né? Para ela realmente conhecer antes de falar. Mas a questão da segurança alimentar também é porque quando a gente tem todo o controle nutricional desse animal, todo o controle genético, todo o controle ambiental, a gente tem essa segurança de saber o que a gente está ofertando para o nosso cliente, né, para o nosso consumidor. Então, hoje, a gente pode dizer que sim, a piscicultura, a carcinicultura, a gente tem segurança alimentar nos nossos produtos. E aí eu posso abranger não somente a aquicultura, certo? Mas os nossos parceiros do agro, pô, os bovinocultores, né? Quem cria frango, rapaz, o manejo o manejo sanitário que se faz no galpão de frango é uma coisa espetacular, certo? Não à toa hoje, assim, é o animal que mais converte, né? Então, assim, qualidade nutricional, qualidade genética, manejo sanitário, né? A indústria do frango voa, tá? E assim, no nosso agro, certo? Hoje eu tenho certeza que isso que eu vou falar é uma verdade. Quem melhor consegue fazer cultivos, seja vegetais, né? O plantio, né? Ou os cultivos dos animais, acho que no mundo somos nós. O nosso agro realmente é espetáculo. Eu não posso falar aqui aquela palavrinha, né? Começa com F, mas nosso agro é isso mesmo. Fantástico. Então, pessoal, fantástico, isso mesmo. Então, a segurança alimentar, ela segue uma série de regras, né? Normas, regulamentos, e são extremamente exigentes. Quando a gente vai falar isso de que vai exportar,
Então, tem uma certa exigência de coisas. Por exemplo, quando você vai usar um antibiótico, alguma coisa no animal, ele tem um tempo de carência, como a Dandara falou, que você só pode pescar e usar aquele animal para isso. E assim, tem gente que acontece caso de não respeitar? Tem. Mas os grandes produtores que vendem para beneficiamento disso, eles têm um controle. E a gente falou isso na live passada, que é a questão da rastreabilidade. Ele é rastreado em relação a tudo isso. Então, se você vai exportar, você tem que fazer a rastreabilidade desse pescado. A União Europeia, os Estados Unidos, eles não importam, né, animal nenhum, proteína nenhuma, se não tiver rastreabilidade para eles saberem alguma coisa, saberem do animal, a origem do animal. Então, assim, puxando para essa questão de segurança alimentar, você cultivando, né, criando um animal dentro do tanque rede, sem viver escavado, no tanque londado, na agricultura, você tem segurança alimentar. Porque você sabe a água que você está colocando, você controla, você sabe os parâmetros, né, através da análise de água, você sabe como está essa água. Porque você não analisa só aqueles parâmetros que a gente falou da qualidade de água, você analisa metais pesados e outras coisas que tem na água que afetam o animal e o que vai afetar a gente diretamente, que é o consumidor final. Você tem a questão de controle de doenças, a questão de sanidade, que é extremamente rigorosa. E aí, como o Luiz fala, que isso na suinocultura, na bovinocultura, na avicultura, que tem, na agricultura também tem. Não é à toa que nós, os brasileiros, né, o Brasil está crescendo muito nesse mercado da agricultura. O pessoal não tem onde pegar peixe, que já tem um limite no mar de pesca, já é o estoque, já tem um estoque limite, então só tem a agricultura. Então a gente tem que produzir. E produzir com responsabilidade. Não é à toa que o tambaqui hoje é a realidade que é, com ele teve o crescimento que ele teve. Se você for lá no anuário da Peixe BR, que a gente teve aqui com o Francisco falando sobre a tilápia, mas o tambaqui tem crescido muito. Se você tiver a curiosidade de procurar aí o anuário da Peixe BR 2024, vocês vão ver os dados lá, que o tambaqui cresceu muito, muito nos últimos anos. Entendeu? E, claro, a tilápia vem crescendo, vem mantendo, mas o tambaqui tem tido um crescimento surpreendente. Não é surpreendente para quem vem de fora, mas para quem está dentro não é surpreendente, porque todo mundo já apontava isso, porque foi um investimento pesado no norte do país, a turma de lá estava investindo na questão de tecnologia para criar o tambaqui, e aí ele está chegando a outros locais do país. Então, essa questão da segurança alimentar é extremamente importante para a gente, porque é onde a gente passa confiança para o consumidor final. Quem vai atrás de pescado, pessoal, vai atrás de qualidade de proteína. Então, quando você vai fazer uma dieta, ou você faz uma cirurgia, algum procedimento, qual é o alimento que o pessoal manda? Carne leve, vai comer peixe, vai comer filé de tilápia. Hoje a tilápia já é recomendada pela grande maioria dos médicos. Tilápia, tem que comer tilápia. O melhor peixe do mundo, do universo, do multiverso. Tilápia. Então, vou abrir para vocês dois estarem falando um pouquinho mais, para eu poder ler aqui o que mandaram aqui, um bocado de coisa aqui, rapidinho. Eu quero aproveitar. Tem um ex-cliente, um produtor que eu atendi aqui, que está assistindo, o pessoal da Mega Peixe, e eu nunca vou esquecer que quando eu chegava lá, eles me recebiam com uma marca de sashimi, um peixinho assim, ó, top, de qualidade, fresquinho, e realmente a carne da tilápia, vamos dizer assim, né? Não me bata, mas o pescado em si é uma questão de saúde. As pessoas às vezes vão no supermercado e falam assim, nossa, mas um quilo de filé não enche. Daí tem lá um quilo de carne, né? Às vezes no mesmo preço, até mesmo mais barato. Só que as pessoas que consomem peixe, que consomem produtos da agricultura, elas estão lá consumindo uma questão de saúde. Hoje em dia a gente vê peixe como qualidade de vida. Tanto é que na pandemia a gente teve um aumento muito grande do consumo, né? Porque as pessoas estavam em busca de uma melhor alimentação, uma questão de saúde. Então, peixe, camarão, ostra, alga, né? A aquicultura é saúde. Então, pessoal, eu já fiz a postagem. Rapidinho, Geraldinho, deixa eu só falar um negocinho. Vale. A Dandara falou, certo? Que a turma diz, o peixe não enche. Né? Depois a gente vai até falar sobre isso, sobre essa questão de nutrição. Não é que não enche, é porque tem uma digestibilidade muito melhor. Ele vai nos nutrir muito melhor. Principalmente a carne bovina, certo? Nada contra, adoro, né? Churrasquinho. Nossa, quem me conhece
né? Mas assim, a carne bovina é uma carne que a gente demanda muita energia e muita água também para digerir, certo? Então assim, às vezes a gente vai para um rodízio, come muita carne, no outro dia parece que está de ressaca, né? E o peixe não. O peixe você pode consumir loucamente, né? E você tem uma digestibilidade. Nosso organismo ele é feito para consumir, né? Principalmente peixes e pequenos animais, né? Então, assim, a digestibilidade é muito maior e a nutrição que você tem com esse tipo de carne também é muito melhor para a saúde, certo? E assim, tem muito cidadão, né? Tem muito senhorzinho e senhorazinha que vem falando da piscicultura, que diz que o peixe de cultivo não tem ômega 3, não tem ômega 6. O pessoal não sabe o que é que se faz nas rações, né? Porque com os óleos essenciais, mesmo como a Dandara sabe até melhor do que eu, a gente faz um enriquecimento de ômega 3 e ômega 6 nas rações, certo? Então, assim, isso fica no peixe também de cultivo. Também tem ômega 3 e ômega 6. Então, assim, geralmente quem fala mal do, geralmente quem fala mal do peixe de cultivo é coisa paga. Como o professor Lucimário falou aí até mais cedo, e eu já venho, né, batendo nessa tecla há um tempo, pode perceber, toda Semana Santa, toda Quaresma, ou tem uma reportagem, certo? Ou tem um bocado de imbecil, falei, de imbecil falando mal de peixe de cultivo. Então, ó, pegando esse gancho aí do Luiz, o Renan botou aqui. Mas hoje, com a internet, todo mundo virou especialista. Não tem noção do mal que faz uma cadeia produtiva, né? Porque um vídeo bom para rodar é difícil. Agora, um para destruir, espalha, fácil, né? É outra coisa que quase falar, sem contar que é uma atividade, a agricultura, que é bem regulamentada, que faz com que tenha garantia de procedência, provavelmente os grandes produtores que são de onde vem o pescado, dos supermercados. Então, assim, tem muita informação. E aí eu queria falar para vocês, por exemplo, eu fiz uma postagem no Instagram meu da minha empresa, da Cultivo Plant, falando sobre os benefícios do camarão, sobre o benefício do peixe. Depois dá uma entradinha lá para dar uma olhada. E aproveita antes disso, segue a gente, que precisamos de seguidores. Queremos ver se a gente batia hoje, a nossa meta é ver se a gente batia 500 seguidores hoje com essa live. E aí a gente faz uns sorteios aí de alguns brindes, né? Então, assim, temos o Brasil é um celeiro de especialistas e na agricultura nós temos várias assumidades que trabalham toda essa questão, não só essa questão de produção, mas também a questão da segurança alimentar, pessoal. Então, a gente está comendo uma proteína que tem uma segurança para comer. Quem fala mal é porque não conhece, tenha certeza. E aí, a gente está na Semana Santa, vem essas bombas aí, relógio, que estoura na boca da Semana Santa para prejudicar o setor. Tá entendendo? E, então, é complicado. E a gente fica pisando em ovos nessa época, porque a gente sabe que sempre surgem esses vídeos. Olha, Renato Gouveia, da Aquavita, está aqui. Então, hoje está várias pessoas que estão na nossa mira para fazer uma entrevista, trazer aqui para fazer um bate-papo com o nosso podcast, hein? Já foi Paulo, a Aquamar também teve aí, que a gente conseguiu entrevistar o pessoal da Aquamar na FENACAN. Renato, a gente não conseguiu, deu umas encapsulidas muito grande. Ailton tá aí também, viu? Oi? Ailton também tá aí, acabou de entrar. Ailton, tem surpresa aí em breve. Gente, só algum ponto mais sobre a questão da segurança, pessoal? Não, só temos já algumas aqui, perguntas aqui. O comentário do Renan aqui, ó, sobre peixes nativos, o piau e tudo mais. Existem algumas espécies que são muito regionais, né? Outras, por exemplo, aqui em São Paulo, que o pessoal só visa pela questão da pesca esportiva, né? Então, assim, o Brasil tem um potencial hídrico absurdo. Eu estive recentemente no norte do país, voltei apaixonada de lá. Tocantins e Pará tem um potencial produtivo absurdo e que, inclusive, né, recentemente saiu algumas matérias, né, sobre o Pará. Então, assim, a gente tem muito que crescer ainda, não só com tilápia, mas com outras espécies também de potencial produtivo. O pessoal, além do tambaqui, está trabalhando muito para
tambatinha, que é um outro peixe que está tendo um bom desenvolvimento ali naquela região. Comi alguns peixes lá no norte que aqui para São Paulo não chega. Então, a agricultura em si é muito rica e a gente tem muito que explorar ainda, tanto de espécies como de sistemas produtivos. Ali, como o outro amigo falou, da Nautilus Fish, que o piau é um peixe muito agressivo, né? Então, aqui em São Paulo, a pessoa costuma comprar muito piau para colocar em pesqueira, né? Mas é um peixe extremamente saboroso. E até mesmo o lambari, né? Que antigamente era tão comum, a gente até achava no supermercado, e hoje já está tão difícil de achar. Então, a gente tem todo esse trabalho aí para fazer. E hoje, com certeza, a tilápia vai ser o carro-chefe sempre pela qualidade do seu filé. Mas a gente tem que explorar também todo esse potencial de espécies nativas de cada região. Olha o que o Nativo trouxe para a gente, Nativo Fish. Piau é excelente para controle de quironomídeo e também de verminoses. Eu não sabia. Eu conheço piau quando eu morei na região de Paulo Afonso. É um dos peixes que os pescadores adoram. É um peixe muito gostoso. Normalmente eu como piau aqui mais da minha região aqui do Baixo Sul, mais da região de Paulo Afonso. Eu gostava muito de mergulhar lá e sempre via aquele piau três pintas, sempre me chamava muita atenção, que era muito fácil de você ver ele mergulhando e o pessoal sempre gostava. Aí Renan já chama aí que na Araguaiana a tabatinga, conhecida como caranha, é campeã de vendas. Então a gente tem algumas espécies regionais, né? O tambaqui é uma espécie regional que caiu no gosto do brasileiro, principalmente ele assado, né? Ali na grelha, e fica muito gostoso. Entendeu? Eu queria aproveitar, Luiz, para a gente ter um momento de quê? De falar do nosso patrocinador, né? A Panorama da Agricultura. A gente não pode deixar de falar dela, agradecer nosso apoio, né? Desde essa semana conseguimos fechar parceria com a comunidade Agro. Também. E vem uma parceria aí, também em breve. E também falar que o pessoal do Grupo Trata Águas nos disponibilizou 3 análises de água para ser sorteada, que a gente vai estar fazendo na próxima semana. A gente vai estar fazendo com as regrinhas bonitinhas lá. Tem a sorteio das revistas, a assinatura digital da Panorama também. E tem também o sorteio dos brindes da Aquabit e sorteio do quê? Do software, a sessão do software, por 3 meses para o produtor estar testando em sua propriedade, entendeu? E a gente vem novidade aí. A gente vai ter uns garotos propaganda de algumas marcas aí, né? De que está patrocinando a gente. A Dandara, tem o Marcão, tem eu, tem o Luizinho aí. Então a gente vai acabar virando garoto propaganda de algumas marcas. Então, se você está aí vendo nosso podcast e quiser patrocinar, só falar com a gente, manda mensagem aí, nos procura. Normalmente esse e-mail todo mundo se conhece, pelo menos alguém conhece que conhece alguém que me conhece, ou conhece alguém que conhece o Luiz, ou a Dandara, ou o Marcão, entendeu? Então, a gente está aberto a parcerias também, mas agradecer realmente a Panorama pelo apoio que o Jomar tem nos dado e nos disponibilizar essa para vocês. Desde a FENACAN, né, Deraldinho? Desde a FENACAN que Jomar aí apostou na gente, né, encampou mesmo esse nosso projeto e desde a FENACAN ele vem junto da gente aí, certo? E se Deus quiser, por muito tempo ainda. Obrigado, Jomar. Panorama, assine a Panorama. Assine a Panorama. Mais de 20 anos a Panorama fornecendo, nos trazendo informação de confiança para o nosso setor. Não adianta ter falado tudo isso sem ter falado em um ponto da sustentabilidade ambiental. Eu vou pedir a minha amiga aí, Dandara, para estar falando, mas antes, Dandara, vou dizer que a Ana Lu deu um pulinho aqui, a minha esposa que está lá com o José no hospital, me esperando chegar. Deu um pulinho aqui na live para dar uma conferida se realmente eu estava na live aqui, porque disseram que eu estaria na live aqui. Com certeza passou para dar uma conferida, mas deixar registrado que ela deu uma passadinha aqui para assistir, sempre dando aquela moral. Eu acho que a gente faz isso não só pela gente, mas por quem está ao nosso entorno. Tenho certeza que o Luiz faz isso pela filha dela, a Dandara também faz pelas filhas dela, Marcão faz isso pela família. Porque a gente acredita que levar informação de confiança para vocês é primordial, não só para quem está na área,
como também para pessoas que não estão. Eu tive, por exemplo, eu frequento aqui o SESI, que eu faço natação, e eu falei semana passada com segurança sobre o podcast, ele achou interessante. Me mostra aí, me diga logo qual é o podcast, eu consegui aqui, ele foi no Instagram, começou a dar uma olhada e foi. E essa semana eu falei com ele na segunda, e aí, gostou do material? Gostou? Rapaz, muito interessante, gostei. Olha, estou ouvindo, estou assistindo, muito bacana o material. Então, assim, esses feedbacks que a gente tem, principalmente de pessoas que não são da área, a gente gosta muito, porque isso nos incentiva a estar buscando e trazendo material para vocês. Se vocês observarem os temas da gente nem fugir um pouquinho do que rolou muito, que rola muito, nas lives do nosso segmento, para trazer novidades para vocês, trazer uma linha diferente de trabalho, de conhecimento para vocês, porque assim, a gente pensa muito que não é só quem segue, quem é da segmento, mas tem pessoas que não são, que quer conhecer e aprender. A nossa última live, que a gente falou sobre a questão de rastreabilidade, sobre a questão do consumo, do pescado, algumas dicas que a gente deu, foi extremamente interessante para a questão da pandemia. E hoje a gente traz essa questão da água, né, a importância da água para a agricultura, porque a gente sabe que a água é vida e a gente depende de quê? Que a gente cultiva a água para criar o peixe, para criar o camarão, para criar o tambaqui, seja o que for, qualquer organismo aquático. E voltando um pouquinho aí, a gente, né, Luiz, a gente falou que Esdras falou sobre a questão da ostra, que uma da maior dificuldade que ele tinha era ele tentar se manter onde ele está hoje, que é a questão de cultivo de ostra, porque ele precisava de uma água com uma excelente qualidade para cultivar a ostra, para evitar da ostra ser vetor de doença de alguns problemas que poderiam estar trazendo, porque a ostra, normalmente, principalmente a que ele vende, é consumida in natura. Então, você tem uma chance muito grande de ser contaminado com algum vetor, se você não tiver o cuidado de tratamento, da qualidade de água, da localização, como também de fazer a quarentena. E ele postou um vídeo essa semana mostrando mais um cliente que estava colocando um aquário no restaurante dele. O aquário não era pequeno, pessoal. O aquário tinha, acho que para mais de 2 metros, ou tinha 2 metros, para fazer a quarentena e ficar ali a exposição da ostra. Eu achei muito bacana, que foi uma tecnologia que Esdras desenvolveu, e ele falou aqui na live com a gente. Então, se você ficou curioso, vá buscar lá no nosso feed, no Instagram, ou no YouTube, ou no podcast, nos streams de áudio, que tem lá a live de Esdras para você estar dando uma verificada nisso. Então, assim, vou passar para a Landara para um pouquinho, está começando a falar sobre sustentabilidade ambiental. Luiz, quer falar alguma coisa antes? Só se uma experiênciazinha que alguns produtores da cassinicultura falam, né? Que às vezes você pega uma água da sua captação, ela tem um certo número de coliformes fecais. Quando você faz essa mesma análise desses coliformes fecais na despesca, tá zerado. Então muitas vezes, né, a turma diz que a cassinicultura destrói o mangue. Cara, onde tem fazenda de camarão, o mangue viceja, certo? O mangue aumenta. E muitas vezes a água que se, entre aspas, solta para o mangue, que não se solta diretamente, né? Tem bacia de decantação, tem todo cuidado. Muitas vezes é de uma qualidade muito maior do que a que você pega na captação. Você vai fazer todo um tratamento daquela água durante 3 meses, certo? E você faz um descarte dessa água numa qualidade, muitas vezes, muito maior. Deraldinho, com você. Eu só vou trazer um exemplo para vocês. Se vocês tiverem a curiosidade, a maricultura aqui em Valença, a maricultura tem mais de 20 anos aqui. Ela está a 7 metros acima do nível do mar, que a gente está aqui na praia do Guaibim, né, no lado do Rio de São Paulo, mas ela está mais de 7 metros. E se você for pegar aquela imagem de satélite do Google Earth, você vai ver, quando ela começou para agora, não tinha manguezal nos canais dela. Hoje está cheio de manguezal e virou área de berçário de aves. É incrível você dar uma olhada na questão do lixo e você percebe esse crescimento de manguezal, a ocupação dos canais de abastecimento de drenagem da maricultura. Então, quem tiver aí você escuta o ecochato me dizendo que cassinicultura destrói o manguezal. Rapaz, eu fico para morrer com um negócio desse. Dá vontade de matar um cidadão desse, infeliz.
Bom, falando dessa parte de sustentabilidade ambiental, hoje, para você ter uma área de produção, você tem que estar licenciado, né? A gente vai ter, inclusive, a live com o Paulo, justamente para guiar, para orientar essa questão de licenciamento. Então, assim, você vai construir um viveiro de camarão, né? Vai ter toda uma análise, o tamanho do teu viveiro, a distância deste manguezal, o ponto de coleta de água, o quanto você pode captar dessa água, por um viveiro escavado também. Se a sua propriedade tem até X hectares ou até Y hectares, você tem um direito de uso dessa terra para a produção. Se passa um córrego no fundo, você tem o direito de pedir outorga de uso d'água, porém você tem que seguir sim, você não pode puxar, você tem uma porcentagem pela vazão do rio que passa, que você pode captar essa água. Quando você vai trabalhar com tanque-rede, não é simplesmente... Isso aconteceu aqui na região de Avaré. Uma pessoa tinha uma propriedade na divisa, né, com o fundo para a represa, e ele achou que ele simplesmente podia colocar os tanques-redes ali. E não é bem assim. Quando você vai pedir a solicitação de uma área, são áreas determinadas, né? E ali tem todo um estudo ambiental da sua capacidade produtiva, né? Quantos metros cúbicos você vai poder utilizar dessa área. Então, tem gente que coloca mais tanques, só que tanques com uma metragem cúbica menor. Tem gente que coloca menos tanques, só que tanques maiores. Então, por essa capacidade produtiva, pela sua área, né? Tem todo um estudo por trás da capacidade desse tanque, né? Desse reservatório. Então, não é a torta direito que é cultivado, né? As pessoas acham que é simplesmente chegar e jogar o peixe na água. Uma vez eu escutei de um produtor: mas no rio a gente não precisa tratar, a gente não precisa fazer nada, é só tirar o peixe, né? Mas é um pouco diferente no ambiente natural e quando você está ali adensando o teu animal e desafiando ele todos os dias, né? Então, a gente tem um controle ambiental desde a parte do projeto, né? O Paulo vai falar muito bem disso, né, na live dessa questão de ambiental, nessa parte de projeto. E não é simplesmente você ter uma área e começar a produzir. Você tem que ter toda uma liberação para essa produção. Então, isso também entra na questão de rastreabilidade, né? Então, a gente sabe hoje a importância de você ter a sua piscicultura licenciada, até mesmo para conseguir alguns financiamentos, né? Hoje em dia, você não consegue financiamento em banco se você não tiver a sua área licenciada para produção. Então, tem toda essa parte desse controle ambiental também. Então, Luizinho, pode falando aí. Mas deixa eu só falar o que o Matheus falou. Era isso que eu ia dizer. É só cavar. Vai, Deraldo. Era isso que eu ia falar. Já ouvi muito que é só cavar o buraco, colocar água e pronto para cultivar. Não é só isso. A questão de licenciamento ambiental, você faz todo um estudo. Tanto na hora de se colocar água, como também de tirar. Você tem os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu sou envolvido com o meio ambiente desde 2009 aqui em Valença. Faço parte do Comitê de Bacia há 14 anos, ao qual estou presidente aqui do Comitê de Bacia do Recôncavo do Sul. Inclusive, vou fazer uma palestra sobre esse tema, a importância do Comitê de Bacia para a aquicultura no IFBA, aqui, Campus Valença, no sábado pela manhã, para os alunos de lá que me pediram. E eu estou tentando levar isso, mostrar alguns dados e mostrar a importância da gestão. O Comitê de Bacia trabalha a gestão dos recursos hídricos, né? Em todas as suas esferas, municipais, estaduais e federais, como o Rio São Francisco, que são mais de um estado. Então, assim, a sustentabilidade ambiental, ela tem, não é só a questão de ser o ecochato, né? Tem a questão de todo cuidado de você preservar e conservar para as futuras gerações. Eu trouxe esse caso da maricultura de Valença para mostrar que uma das coisas que no licenciamento eles falavam rapidinho, era a questão do manguezal. Esse manguezal surgiu e virou uma episódio diária. E não vai, é bom. Pode falar, Luiz. É que o ecochato, Deraldo, é o seguinte: aquele cara que acha que não deve tocar em nada, entendeu? Tem um professor na rural, o professor Vanildo, certo? Que ele falou uma frase uma vez que eu achei muito interessante.
para destruir tudo e para não tocar em nada, eu não preciso estudar. Agora, para você utilizar, certo? Um manancial ou um determinado espaço para fazer o cultivo de forma mais sustentável possível, aí sim você precisa estudar. Só que o ecochato, ele não tem essa visão, ele acha que não tem que tocar em nada, certo? E aí a gente, como é a atividade econômica mais nova, né? Atividade de cultivo mais nova, às vezes a gente não tem nem representatividade política em muitos cantos, ou nos órgãos de liberação de licença também geralmente não tem nenhum engenheiro de pesca, nem engenheiro de agricultura, ou o biólogo veterinário responsável não entende sobre o assunto, geralmente inventa tudo, certo? E esse é o ecochato, é aquele camarada que acha que a carne que ele come dá em árvore, né? Acha que é só ir no supermercado, já vem embaladinha ali bonitinha, né? Dá em árvore. Mas não, nego velho. Tem toda uma ciência envolvida, certo? Para você levar aquela carne ali pro prato do consumidor. E nisso você vai ter que tocar em alguma coisa do ecossistema. Independente de qual seja o teu ramo da agropecuária. Lembrando que todo efluente de piscicultura, ele passa um processo também antes de poder ser descartado, né? Então, a gente tem lagoas de decantação, né? Lagoas que a gente coloca as plantas aquáticas para ajudar aí na retirada do nitrogênio, do fósforo. E, então, a gente tem um processo também. Muitas pisciculturas hoje utilizam justamente essa água do reservatório que se forma depois da despesca, né? Que ele tem esse processo de decantação, eles tratam essa água e utilizam essa própria água. Então, assim, hoje, o que a gente gera de resíduo é muito menor. Quando eu fui na Itaueira, certo? Dezembro agora de 2023, que inclusive eles aumentaram, estão fazendo 8 viveiros, cada um de aí não me lembro os hectares, né? A gente até postou isso. E o sistema deles é de recirculação, carcinicultura, certo? Sistema de recirculação. Então a água que é depois da despesca, a água vai para uma bacia, tem todo um tratamento e depois volta para os viveiros. Eles não desperdiçam nada. Nada, nada, nada. E é um pessoal que está tendo sucesso atrás de sucesso dos cultivos, né? Então, pessoal, quando eu falei de ecochato, Luiz, é aquelas pessoas que realmente não sabem o processo. E como eu disse, eu estou envolvido desde 2009 no meio ambiente, comecei representando a empresa que eu trabalho, SAI Valença, e eu sempre bati nisso. Sempre defendi minha área, a área da engenharia de pesca, sobre essas questões. E tanto no comitê de bacia, também é a mesma coisa. E o pessoal esquece que para a gente cultivar, hoje, nós, a agricultura, a gente precisa de ter preservação. Se a gente não tiver água de qualidade, a gente não cria, pessoal. Então, você quer uma atividade que mais precise de uma sustentabilidade ambiental, mais que a agricultura hoje, não existe. Eu acho que não existe, porque a gente precisa ter uma pegada ambiental muito grande, porque a gente precisa dos mananciais preservados, com volume e com qualidade de água suficiente para a gente criar. Se a gente não tem, a gente não consegue produzir. Então, assim, quando o Luiz traz esse caso da Taueira aí, que Ricardo estava lá, e eu não me engano, Luiz, eram viveiros de 3 ou 4 hectares, alguma coisa desse tipo, que a gente postou lá no nosso news, né? Aqua News, que a gente postou lá no nosso Instagram, trazendo essa notícia. Então, Ricardão, Ricardo, o maior engenheiro de pesca do Brasil, né? O homem tem quase 2 metros de altura. Então, a gente precisa de um ambiente equilibrado, precisa com água de qualidade, para a gente produzir, e produzir bem com qualidade. A gente tem um preço bom para o camarão, para a tilápia, para o tambaqui, seja para qual for o pescado, se a gente cultiva ele, consegue tirar um pescado com qualidade, né, que é analisado. Pessoal, a proteína, seja animal, seja aquática ou terrestre, ela é analisada. Ela vai lá para aquela análise microbiológica, feita toda a rastreabilidade dela para ver se tem alguma coisa que pode causar problema para o ser humano.
Então, assim, tenha certeza que quando você vai comer um peixe de uma embalagem produzida de uma tilápia, alguma coisa desse tipo, de um tambaqui, de um camarão, né, que você compra no supermercado, tenha certeza que ele passou por todo um processo de qualidade. A maricultura, eu vejo aqui na unidade de investimento dela, tem todo o controle. Eu já estive lá, fiz a visita, conheci. E, assim, é grande, porque você precisa de um espaço grande, mas você tem todo um controle de qualidade. Se não tiver qualidade, o pescado é encaminhado para outro caminho, que não é para o consumo humano. Está entendendo? Então, assim, se a gente precisa de sustentabilidade ambiental, seja no reservatório, para criar em tanque-rede, seja no viveiro escavado, seja no tanque lonado, né, sistema de alta densidade. E aí, como o Luiz falou, a Taueira faz isso, mas normalmente aqui na região de Canaveiras, os sistemas intensivos né, com geomembrana lá, a bacia de decretação, eles têm tilápia lá, porque a tilápia libera uma substância na água que é benéfica ao camarão, mas a função principal da tilápia não é essa. A função principal da tilápia é que ela é filtradora, ela começa a se alimentar daquele reação de todos os resíduos que tem na água. E aí É a mucina. É a mucina, Deraldinho. Que é do muco que é do muco da tilápia. Né? Já tem alguns estudos que estão provando, digamos assim, né, que essa substância na água, quando retorna, os camarões se utilizam, né, se beneficiam dessa substância. Então, você vê que você tem um benefício. O Renan traz aí, ó, que é importante, a gente está participando de todos os grupos ambientais. Eu participo do Conselho de Meio Ambiente aqui do município, participo do Comitê de Bacia já há alguns tempos, e ele fala que, eu acho que também, Renan fala que está participando do Comitê de Bacia, então a gente tem que estar lá para a gente estar defendendo o nosso. Que a gente não tem como, porque muitas vezes quem vai estar fazendo o licenciamento, ele não tem conhecimento daquilo. É tanto que tem alguns estados que o licenciamento anda melhor, se não me engano, Ceará, Pernambuco. Foi preciso o engenheiro de pesca entrar lá para estar mostrando a eles qual é o benefício, como fazer, porque a rigorosidade era tão grande que achava uma coisa e depois começou a ver que não. Então, assim, a gente precisa ocupar os espaços. Nós, profissionais, precisamos ocupar esses espaços ambientais para estamos mostrar o lado bom da agricultura. Tem o lado ruim, como todas as atividades têm, mas a gente precisa mostrar o lado bom. A gente só é visto nas mídias, a grande maioria das vezes, para a parte ruim. Não, a gente tem que ser mostrado pelo lado bom. A gente produz, a gente preserva, conserva os ambientes que a gente precisa e também produz um produto de alta qualidade para a população. Está entendendo? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Luiz, tem mais alguma coisa para falar sobre a questão de sustentabilidade ambiental? Dandara? Aqui teve um comentário muito legal do pessoal da Nativo Fish. Eu trabalhei no projeto Piauí e o Paraíba do Sul. A água montante é pior do que as águas do efluente. A estação de piscicultura acabava funcionando como uma estação de tratamento. Já vi algumas situações do pessoal em determinadas épocas, né, que o poço não dava conta, usava a água do rio, tratava a água, utilizava na piscicultura e daí descartava essa água de volta para o rio. E como ele fazia esse tratamento, a água realmente voltava também melhor. A gente está com a caixinha de perguntas cheia, então, antes da gente pegar a caixinha de perguntas, agradecer novamente os nossos patrocinadores e os nossos parceiros, né, o pessoal da Panorama da Aquicultura, o pessoal da Aquabit, da comunidade Aqua, e o professor, que eu ainda não decorei o nome dele, Augusto. Professor Augusto, que também é da Tratáguas. Isso. Então vamos, Sandara, vou botar aqui as caixinhas de pergunta e você vai falando, tá certo? As perguntas. Vamos começar pela Aquamar. Qual a densidade máxima do viveiro para tilápia? Não tem como a gente dizer exatamente, porque isso vai depender do teu solo, da tua renovação de água, da sua capacidade de aeração. Então, são muitos parâmetros. Eu já vi gente que o máximo de produção ali que conseguiu atingir foi 4 peixes, e eu já vi gente trabalhando com 12, né? Só que isso vai variar muito. Como a gente falou, você pode ter 10 tanques dentro de uma propriedade, cada um vai se comportar de uma forma diferente.
Então, é muito complicado a gente falar densidade máxima ou mínima. Isso vai depender da sua realidade aí, do seu sistema. Luiz, quer falar mais alguma coisa? Eu até ia falar, mas você já respondeu. Perdeu a graça. Então vamos para a próxima. Porque é o seguinte, só complementando, que não é uma receita de bolo, certo? É aquela coisa que Dandara acabou de falar. Tem coisas que dão certo para mim, certo? Tem coisas que não vão dar certo para o vizinho. Ou tem coisas, certo? Eu já cheguei em cliente, certo? Quando eu trabalhava junto a Kairos, que os protocolos, Derador, você com certeza já viu isso, os protocolos de inserção da biorremediação, certo? Viveiros colados um no outro. A mesma água de captação, a mesma densidade, a mesma espécie, mas os protocolos eram completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, às vezes, dentro da própria propriedade do cidadão, certo? O que você faz para um viveiro não dá certo para o outro. Imagine isso, camarada no norte do país, cultivando tambaqui, certo? Se alguém, por exemplo, em São Paulo, também cultivando tambaqui, vai poder fazer exatamente a mesma coisa e ter certeza de que vai dar certo aquilo ali. Pode dar certo? Pode, mas também pode dar muito errado. E a probabilidade de dar errado é maior nesse caso. Então, tudo depende muito da água que a gente vai ter e do solo. Então, a gente tem essa interação aí que diz muito. Como o Luiz falou, os protocolos variam muito de região para região e até dentro da própria propriedade, porque o solo daquele viveiro é diferente do viveiro que está no lago, a água ela se comporta de uma forma diferente. Às vezes, ali naquele viveiro, ele tem um lençol freático que está aflorando e aí ela modifica o perfil da água do tanque do lado. Não, ele está vindo só a água do jeito que está vindo, mas aquele outro tem. Já cansei de chegar em propriedade que o proprietário não conseguia cercar o viveiro porque a água tinha minador. E essa água de minador influenciava na água que estava chegando, ou ele usava daquele jeito e tinha um comportamento diferente. Então, você tem que ajustar. Então, pode. Todo produto é bom, você só tem que ver a forma de usar, a indicação, então também essa questão aí do animal. Por exemplo, você tem eu uso muito isso, que o quê? Quem vai dizer o que você vai criar na propriedade é a água. Você tem que pegar, fazer uma análise da água e dizer qual espécie de peixe dá para criar, qual espécie de camarão dá para criar, e aí você vai ter que fazer dessa forma, porque a água é que vai dizer que vai poder trabalhar naquele local. Lembrando que alguns produtores trabalham, às vezes, com água residual, que eu falo, né? É aquela água do sistema cascata. Do primeiro tanque, passa para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Então, assim, o primeiro vai ter sempre uma qualidade melhor que o... O rei, isso aí, né? Não, às vezes é o sistema cascata mesmo. São vários tanques escavados em níveis diferentes que eles vão passando a água, porque não, né, é uma única entrada e uma única saída. Então, eu falo que é a questão da água residuária desses viveiros. Então, você nunca vai poder trabalhar com a mesma densidade do primeiro ao último viveiro. Você vai ter que levar isso em conta também. Aproveitando aí, ó, qual é a relação carbono-nitrogênio que solos de aquicultura tem que ter? Qual a relação de carbono-nitrogênio que solos de aquicultura tem que ter? Luiz, quer responder? Essa daí o Deraldinho é que vai poder responder, que isso vai influenciar muito mais na carcinicultura. Eu costumo trabalhar com Então, essa relação carbono-nitrogênio vai variar muito de acordo com a microfonia aí. Vai depender muito do que você quer. Essa relação carbono-nitrogênio, o pessoal usa muito sistemas superintensivos. E aí essa relação carbono-nitrogênio é para você fazer uma água, um bioflocos, vamos assim dizer. Eu sempre falo que a água, isso eu ouvi do professor Luiz Otávio um certo tempo atrás, em um evento, a gente num restaurante jantando, após um evento aqui na UFRB, que o pessoal fez na Semana de Engenharia de Pesca, que todo sistema intensivo tende a ser bioflocos. Aí, qual tipo de bioflocos vai ser diferente? O simbiótico é um bioflocos, o aquamicre também é um bioflocos, e aí você tem várias vertentes de bioflocos. Eu até falei um dia desse conversando com o Luiz sobre essa questão, e eu vi os grupos de bioflocos, tudo praticamente morreu hoje.
Mas, assim, o bioflux, todo o sistema subentensivo tem, e aí essa relação carbono-nitrogênio vai ser de acordo com o que você está querendo naquele sistema. Às vezes fala 1 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, mas isso tudo vai ser dependendo do que você quer. Na realidade, é a disponibilidade de carbono e de nitrogênio que você quer para o sistema. Para quê? Para você fazer com que o sistema gere o biofloco, o floco que os camarões se alimentam. Eu sempre disse que eu podia estar juntar ali, mas eu nunca teria a coragem de fazer um sistema de bioflocos. Por quê? Porque você tem que estar ligado ali 24 horas. Qualquer coisinha, a demanda é muito grande de oxigênio desses ambientes. Tá entendendo? Você bota oxigênio ali mais para as bactérias do que para o próprio camarão, para a própria tilápia. Então, essa relação vai muito. Aí, quando você vai trabalhar com viveiro escavado, né, a água em contato direto com o solo, isso se torna diferente, porque o solo controla muitos parâmetros. Você tem uma interação muito grande. E aí, o que acontece ao final do ciclo, por exemplo, imagine você botar água no viveiro de peixe e levar 7, 8 meses. Essa água, o solo precisa respirar. Você precisa fazer o vazio sanitário pelo menos ali de 15 dias para o solo bater ali, oxidar o que tem ali, aquela matéria orgânica, o solo respirar. E a maioria das pessoas não fazem isso. Quando é sistema lonado, né? Tanque lonado, você precisa ir. Você lavou e higienizou, encheu água, vai embora. Porque você não tem. Só que, por outro lado, você tem alteração dos parâmetros muito grande. Então, essa relação carbono e nitrogênio vai depender muito do que o produtor está querendo. E aí você tem vários especialistas no Brasil. Luiz, olha o que o Nativo Fish colocou aí, Deladinho. Leia aí. Muito bom. Viveiro escavado. A correlação de simbiose com o aumento da densidade, automatizando os orientadores, não escapa do contexto do floco. E corrobora com o que tu falaste, Beraldinho, que é essa questão de tem vários, entre aspas, tipos, né, de bioflocos, a partir do momento que você aumenta um pouco a densidade. Isso. Então, espero que tenha atendido aí, caso não tenha, você tem que mandar para a gente, que a gente pode direcionar alguns materiais para você dar uma olhada. Certo? Dandara, vou colocar a próxima. Essa, professor Matheus, conheci ele lá na FENACAN, na verdade. Na FENACAN a gente vi ele, mas não conseguimos conversar. Relação de aminoácidos na ração e qualidade de água. O que vocês veem no campo? O pessoal considera ou somente fala em proteína bruta? Para a qualidade de água, o pessoal não leva em consideração a questão de aminoácido, não. Pelo menos eu não tenho visto. É uma questão muito mais da digestibilidade da proteína, utilização de algumas enzimas para facilitar aí a digestão e diminuir a excreção, e também uma questão de conversão alimentar, mas também relação de fósforo e fibra, né? Dessa excreção, desse balanceamento aí da produção da ração. Mas em relação a aminoácidos para a qualidade de água, não tenho visto ninguém focar nisso, não. Para a qualidade de água. Aí o Dandara falou assim embaixo, certo? Geralmente quando a gente fala da questão de aminoácidos, é uma discussão que é muito mais interna nas fábricas, certo? Questão da relação, da formação da proteína ideal, certo? Quais são os aminoácidos essenciais, quais não são, né? Quanto de cada aminoácido essencial a gente deve fazer a inclusão na ração para que essa ração tenha, né, novamente falando, dentro do contexto de proteína ideal, a maior digestibilidade possível, né? Que a maior digestibilidade é justamente do peixe gastar menos energia para fazer a digestão da proteína, certo? Fazendo assim com que haja uma uma menor conversão, né? Ele converta mais carne, gastando menos energia. Agora, realmente,
para qualidade de água. A nível de campo, a gente não vê isso. A nível de campo, geralmente o pessoal só trata mesmo de proteína bruta. Vamos, então, respondido? Vamos para a próxima. Tem uma que eu vou deixar por último, viu, Dandara? Essa aí, vamos ver. Dandara? De pescado, o que vocês acham que tem de uma oferta promissora? Tilápia sempre, há muito tempo. Os peixes redondos, né? Tambaqui, tambacu, tambatinga, esses vêm ganhando mercado, principalmente, como eu comentei antes, né, o potencial produtivo da região norte, que agora está começando a ser explorada. Eu aposto muito nessas duas. E, assim, temos o Panga aí, que está tentando ganhar o mercado, mas eu acho que ainda, né, a gente tem alguns entraves nessa produção. Então, é um peixe que daqui a algum tempo acredito sim que possa ter um mercado competitivo, mas a tilápia ainda vai dominar o mundo. A questão do Panga, acho que foi 2022 que eu vi essa estatística. O Brasil já importa uma quantidade considerável de filé de Panga. Tá? Salvo engano, a estatística que eu vi era coisa de 70 mil toneladas ano. Tem até que rever, né? Esse é um dado que está desatualizado, tem que atualizar isso daí, mas a demanda por esse peixe tem, mais filé. Agora sim, como a maioria das pessoas vê o Panga e acha um peixe feio, né? Quando você vai assim na feira para vendê-lo inteiro, o consumidor meio que rejeita um pouco, certo? Mas quando você vende o filé no supermercado, com certeza o pessoal consome muito bem. Tanto é que a gente importa uma quantidade considerável desse peixe. E aí também tem não só o norte, certo? Que vai crescer muito ainda, certo? Ainda tem um polo fortíssimo que é a linha Ariquemes, tá? Mas eu vejo também ali o centro-oeste, né? Mato Grosso do Sul, o pessoal vai crescer muito, tá? E ali vai ser principalmente tilapicultura, né? Mas peixe redondo ali também, quem puder criar, né? Peixe redondo também vai ter uma demanda pelo consumo muito grande, né? Futuramente, né? E Edson Miguel aí tá sempre com a gente, produtor lá de Glória do Goitá. Tá sempre com a gente. Eu estive recentemente no Mato Grosso também, visitando um cliente que até então 80% da produção dele era de peixe nativo, principalmente pintado e tambaqui. E ele abatia cerca de 20 toneladas dia de peixes nativos. E ele está indo para 10 toneladas dia de peixe nativo e 20 toneladas dia de tilápia. Então, ele expandiu muito a área dele de produção. A tilápia é um fenômeno. A tilápia, como você disse, vai dominar o mundo. A tilápia é espetacular. A tilápia é linda, maravilhosa. Então, pessoal, eu aconselho a vocês darem uma olhada aqui no Anuário da Pesca, do Anuário da Pesca, né? Anuário do Peixe BR, na realidade, 2024, com os dados atualizados. Tem muito dado interessante. E tem algumas informações como essa, tá entendendo? Que assim, a gente começa a ter noção de como é mercado, como funciona, e até principalmente o produtor, ele pode fazer os planejamentos dele. Aí você vê um produtor desse, como o Dandara falou, ele produzia 20 toneladas de peixe nativo, reduziu para 10 para produzir 20 de tilápia. Por quê? Porque o mercado está absorvendo. Está faltando peixe no mercado. Corrigindo, ele abatia por dia, não produzia. Ele abatia por dia 20 toneladas de peixe nativo, reduziu para 10 e agora está colocando 20 de tilápia. Então, quando a gente fez a live aqui com o Francisco Medeiros da Peixe BR, né, um dos motivos de falar sobre a questão de importação de tilápia do Vietnã era isso, porque a gente sabe que tem um mercado aqui para crescer em produção, temos áreas, né, e espaço para produzir, o brasileiro produzir, e temos um mercado em expansão no Brasil,
que a gente né, importamos pescado como panga, né, filé de merluza, para o brasileiro, que ele tem o costume de comer, gosta, e aí você deixar a tilápia, né, vietnamita entrar aqui sem a questão de cuidado sanitário, vamos assim dizer, é preocupante. É tanto que ele está lá agora, não sei se ele voltou já, Francisco, mas ele estava no Vietnã, na região do Vietnã, vendo essa questão do pescado de lá do Vietnã, para também estar trazendo, mas trazer de uma forma segura para a gente. Deixa eu mostrar aqui a última pergunta, que não é uma pergunta. O Edson Miguel disse, a aula de probiótico não perco por nada. Com certeza a gente vai trazer alguém, a gente está planejando, a gente tem alguma agenda já, com algumas pessoas esperando, né, a confirmação de algumas pessoas. A gente tem uma live extremamente interessante daqui a 15 dias. Não vai ser no dia da quarta, vai ser na sexta, porque a professora, a disponibilidade dela só tem como ser na sexta à noite, mas a gente vai trazer uma pessoa especialista na parte de tecnologia do pescado para vocês. Estamos falando um pouquinho mais, já que a gente vai estar logo após a Semana Santa, a gente não conseguiu a agenda dela para estar trazendo um pouquinho antes, mas é interessante para vocês, para quem produz principalmente, e para os estudantes, ver a questão de tecnologia do pescado, que é a parte de beneficiamento do pescado. Luiz? Aqui o comentário do Matheus, Geraldinho. Sabia que o top, o T é de tilápia, agro é top e o T é de tilápia. Gostei, viu, Matheus? Gostei dessa. Vou até fixar aqui na nossa live. Gostei dessa. Que o T de tilápia é T de top. Isso é verdade. Então, pessoal, vou passar a palavra para a Nandara estar agradecendo, depois do Luiz, mas está aberto aqui para algumas perguntas, se vocês quiserem mais algum questionamento. A gente já passou de 1h30 de live, estamos fazendo quase 2 horas de live, então, assim, espero que vocês tenham gostado. Tem muita gente que vai assistir depois, né? Que o conteúdo nosso, a gente tem percebido que o pessoal tem consumido conteúdo após as lives, tá entendendo? Próxima semana eu vou estar disponibilizando já aí, eu vou fazer a edição e estar disponibilizando os áudios nos streams de áudio aí para vocês estarem ouvindo. Vou passar para a Dandara para fazer os agradecimentos ao nosso patrocinador e eu e o Luiz para se despedir. Gente, obrigada por todo mundo que acompanhou a live, que participou. Agradecendo a todos os nossos patrocinadores, todos os nossos parceiros para o Panorama da Aquicultura, Aquabit, pessoal da Tratáguas. Tá me ouvindo? Da comunidade Aqua. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Tá. Pessoal da Tratáguas, a Tratáguas de Aqua, e que se manda bem toda semana, eu vou estar uma live com eles também. Obrigada por todo mundo que participou. Professor Matheus, seria um prazer ter a Dandara lá também. Topa, bora marcar. Tô dentro, principalmente se for presencial aí no Nordeste, gente. Não, o pessoal só manda foto ali, Deraldo vai visitar os clientes, manda foto da praia. E a Paulista aqui sofrendo esse calor sem praia, sem mar. Tá injusto isso. Bom, mas agradecendo a todo mundo. O Marcão, infelizmente, não conseguiu participar, porque ele também está numa rotina doida, ele acabou de se mudar, mas ele está sempre aqui presente com a gente de certa forma. Obrigada, Luiz. Obrigada, Deraldo. Vai curtir aí o filhote, vai curtir a esposa. E parabéns de novo, papai. Parabéns para a Ana Lu. E até a próxima. Obrigado, Dandara. Luizão. Só agradecer, certo? Parabenizar você novamente, Deraldinho. Certo? Obrigado. Bem-vindo, José. Certo? Com certeza aí com muita saúde e vai dar muito orgulho futuramente. Certo? Agradecer novamente a Panorama, certo? Nosso patrocinador master, nossos colaboradores, nossos parceiros aí, Aquabit, Comunidade Aqua, certo? Agradecer também ao professor Augusto, do Grupo Tratáguas, que disponibilizou hoje essas três análises aí, que a partir de segunda-feira a gente já vai começar a ver a questão do sorteio, certo? Muito obrigado, boa noite a todos, né? E daqui a 15 dias tem mais. Então, pessoal,
eu quero dizer, né? Eu não esperava hoje estar fazendo essa live por causa do nascimento do meu filho. E aí eu quero agradecer a todos, a Luizinho, Dandara e Marcão, pelo carinho, que praticamente acompanharam pela madrugada, que eu fui comentando, né, passando. Agradecer aqui Joelso, professor Matheus, professor Semário, Matheus, várias pessoas que estão aqui com a gente, que acompanham. E agradecer aqui a Nativo por esse comentário. Parabéns, equipe. Excelente conteúdo e troca de informações. A gente fica feliz, Nativo, quando a gente recebe esses comentários e a gente vê que a gente está fazendo a coisa certa, estamos no caminho certo. E saiba que a gente sempre faz as coisas com o maior carinho. Então, se vocês quiserem, tiverem alguma demanda, manda mensagem lá para a gente no Instagram, que a gente tenta trazer esse tema para estar discutindo com vocês. Mas tenha certeza que a gente vem trazendo aí muitas coisas boas para você durante o ano. A gente sempre tenta ficar inovando. O juízo fica coçando, né, Luiz? Lei, Luiz, a gente fica de madrugada, Dandara e Marcão fica, pô, vocês conversam demais de madrugada. Que é a hora que a gente tem, que o juiz fica ali coçando e aí, bora ver se a gente faz isso, fazer aquilo. E a gente tem feito, tentando buscar trazer a diferença e trazer um conteúdo muito interessante para vocês, legal. Então, muito obrigado. Agradecer nossos patrocinadores, né? E assim, a professor Augusto, em especial ele, que ele disponibilizou hoje 3 análises de água. A Aquabit, Comunidade de Água, que a gente fechou a parceria essa semana, e que vem muita coisa boa aí, muito conteúdo legal. Né, professor Matheus, a Dandara e o Luiz estão disponíveis, sim. A gente tem prazer e faz questão de nossa equipe estar aí participando. Pode falar, Luiz. Dia 10, fazer um webinar, né, junto com o professor Matheus, né, sobre análise financeira e piscicultura. Nos marque, professor Matheus, para a gente repostar essa live de vocês e para a gente ajudar na divulgação, com certeza. Né? E não podia deixar de agradecer a nossa Panorama da Agricultura, que a gente vai estar também sorteando aí a partir da próxima semana. Tenho certeza que a gente está com os brindes e agoniados já para estar mandando para vocês. Então, fiquem com Deus, um bom final de semana para vocês, um bom resto de semana e um final de semana bom para vocês. E daqui a 15 dias estamos juntos de novo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.